Graças a Deus. Olá, meus queridos amigos que me ouvem nesse momento. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês em o nome do Senhor Jesus. Pessoal, no livro de Mateus, capítulo 18, no versículo 6 diz: Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é necessário que os escândalos aconteçam, mas ai daquele por onde vem o escândalo. Eu quero meditar com todos vocês em cima desse versículo bíblico, porque a gente tem visto durante esses dias, pessoal, muitos escândalos. Quanto mais se aproxima da volta do Senhor Jesus, quanto mais os anos se afunilam, você percebe que os escândalos vão cada vez mais aumentando, né? Por exemplo, recentemente eu vi um vídeo através do próprio YouTube da André Surak. Quem é que não conhece André Surak, não é verdade? O testemunho dela era, muito forte, porque na época que ela era prostituta, ela fazia cirurgias plásticas, etc. Quando ela teve uma infecção na perna, ela teve uma experiência de quase morte no hospital, Ela teve uma EQM, na qual ela fala que ela viu o abismo, etc. Ela viu o mundo espiritual, ela percebeu que o Senhor Jesus estava dando mais uma chance para ela. Então, através dessa experiência, ela teve um encontro com o Senhor Jesus, diz ela que ela recebeu o batismo com o Espírito Santo, Ela ficou até mesmo alguns anos trabalhando na obra de Deus como obreira, enfim. Ela até pregava o Evangelho, ela ensinava as pessoas a respeito do batismo no Espírito Santo. Mas do que adiantou, eu não estou aqui julgando ela, mas do que adiantou todo aquele esforço se hoje o que ela tem feito, segundo a palavra de Deus, está totalmente ao contrário com o que a palavra de Deus diz, ou seja, ela está escandalizando as pessoas que querem chegar diante do Senhor Jesus. E eu quero falar com todos vocês que queiram saber lidar com os escândalos, mas primeiro eu quero que você entenda primeiro esse caso, para você poder entender como um exemplo. Então o que acontece? Ela se desviou, ela parou de ir na igreja, ela voltou para a prostituição, mesmo após toda a experiência que ela teve durante anos na igreja, no período que ela fazia a obra de Deus, no período que ela pregava, do testemunho que ela teve em relação à experiência de quase morte, enfim. Mas passado o tempo ela deixou o Espírito Santo se apagar, se é que ela recebeu, como ela própria diz. A Bíblia fala em 1 Tessalonicenses: não apagueis o Espírito. Então, no caso dela, o que aconteceu? Ou ela perdeu o Espírito Santo, ou ela apagou o Espírito Santo, como a gente tem exemplos na Bíblia, como exemplo de Saul, que recebeu o Espírito Santo, mas depois o Espírito Santo se retirou dele por desobediência, até o ponto dele próprio se matar, se jogando na própria espada, ou seja, ele se suicidou. E a Bíblia fala que os suicidas não herdarão o reino dos céus. A André Surak, ela está ainda tendo chance de se reconciliar com o Senhor Jesus, mas eu acredito que ela está hoje com o espírito do engano, porque ela voltou para a prostituição. Recentemente eu vi um vídeo dela que eu falei: meu Deus, o que é isso? É escândalo. Ela cortou a língua, que repartiu a língua em dois, parecendo tipo língua de cobra. Então isso tudo escandaliza as pessoas que não conhecem ao Senhor Jesus, que não conhecem a Bíblia, que não conhecem Deus, que às vezes até queiram ir para a igreja, congregar numa igreja, mas não vai. Por quê? Porque elas pensam assim: poxa, como que eu vou lá para a igreja, sendo que fulano, ciclano estava lá e hoje está aí, fazendo tudo aquilo que o diabo quer, tá entendendo? Às vezes as pessoas que se desviam, às vezes não, vamos ser sinceros, a Bíblia fala que volta 7 espíritos demoníacos pior para a vida da pessoa. Então, as pessoas que se desviam da presença de Deus, o que acontece? Elas se tornam pior, muitas das vezes, do que aquelas pessoas que nunca conheceram o Senhor Jesus.
Então, é por isso que existe centenas de escândalos, milhares de escândalos por aí nesse mundo afora. Tem o exemplo da André Surak e tantos outros que eu poderia citar aqui, mas eu não quero citar as pessoas, né? Porque cada um sabe o que faz. Cabe a cada um de nós olhar para dentro da gente e falar: meu Deus, aonde é que eu estou errando? Será que alguma atitude minha já fez com que alguém se escandalizasse pelo fato de eu ser da igreja, pelo fato de eu ser de Deus, pelo fato de eu dizer que eu tenho o Espírito Santo, pelo fato de eu me dizer que sou um servo, uma serva de Deus, um cristão, um evangélico, enfim. Então, pessoal, a gente tem que se examinar. E se porventura algum dia você também já se escandalizou com alguém, qual que é o segredo? É você não olhar para esse tipo de pessoa, para essas pessoas que se afastaram de Deus e muitas das vezes hoje, como apóstatas, né, como a própria palavra de Deus diz, que nos últimos dias aconteceriam a apostasia, né, que são as pessoas que se desviam da presença de Deus e depois ainda se revoltam contra Deus, se revoltam contra a obra de Deus, contra a igreja, né? Muitas delas chegam ao ponto de blasfemar contra o Espírito Santo, né? E a palavra de Deus fala que já não tem mais perdão, que é o que as pessoas falam mal do Espírito Santo, falam que crente não presta, igreja não presta, o Espírito de Deus não é nada. Então você percebe que os dias que a gente está vivendo, pessoal, são dias maus, são dias na qual a humanidade está completamente, como a própria palavra de Deus diz, como Jesus ele falou uma vez, que o amor de quase todos se esfriaria se o Senhor Jesus Cristo ele não voltasse, ou seja, se os dias da volta do Senhor Jesus não fosse abreviado. Então a gente tem que ficar atento, porque o arrebatamento está muito próximo. Quanto mais escândalos a gente vê, quanto mais maldade a gente vê nesse mundo, pessoal, piorando, não somente em relação à humanidade, mas em relação à natureza. A gente observa isso, a gente vê os sinais no céu, a gente vê os terremotos aumentando, enfim, tudo aquilo que a gente tem visto com os nossos próprios olhos. Você sabe o que tem acontecido. Isso só nos faz mais e mais a gente querer ser mais cristãos ainda, porque a cada ano que passa é mais difícil ser cristão, é mais difícil a gente continuar firme até o fim, como Deus ele diz na palavra dele, né, que aquele que perseverar até o fim é este que será salvo, tá bom? Eu quero resumir essa mensagem de fé nessa frase para você. Aquele que perseverar até o fim é este que será salvo. Então não olhe para os escândalos, saiba lidar com os escândalos, olhando somente para o Senhor Jesus, porque se fulano, se ciclano, ele se desviou dos caminhos de Deus, está fazendo tudo errado, não olha para ele. Ou se alguém pisou na bola com você, até mesmo tendo um título de pastor, mesmo tendo um título de cristão, não olha para essa pessoa. A Bíblia fala que existe tanto a ovelha, mas existe também os bodes. Existe tanto o joio como o trigo na igreja, diante da presença de Deus, até mesmo aqueles que dizem ser cristãos, tá bom? Então, que através dessa mensagem de fé, daqui em diante, você saiba lidar com os escândalos, e eu quero que você guarde essa mensagem no teu coração. Eu quero orar por você nesse momento. Deus, em nome do Senhor Jesus, aonde existe uma pessoa fraca espiritualmente que está ouvindo essa mensagem de fé, meu Pai, eu te peço, toca nela agora. Meu Deus, essa que estava se achando a pior das criaturas, meu Deus, limpa agora com o sangue do Senhor Jesus todo o pecado dela, meu Deus, porque ela quer ser limpa, Senhor, ela quer ser avivada, ela quer receber até mesmo o Espírito Santo. Então dá para ela o teu Espírito, meu Pai. Dá a ela, Senhor, a salvação que ela precisa, meu Deus. E você que crê, minha amiga, meu amigo, diga assim: Senhor Jesus, agora me ajuda a nunca mais me afastar da tua presença. A minha vida e os meus caminhos eu entrego em tuas mãos. Diga amém, amém
Graças a Deus.